Paz do Senhor, seja bem-vindo você que chegou até esse canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma série de vídeos sobre texto e contexto. Contexto é o que precede e o que segue a uma frase, a um texto, a uma palavra. É algo que contribui para a gente saber o significado do que aquele texto ou aquela frase quer dizer. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O crente que é salvo em Cristo Jesus, ele é batizado no Espírito Santo e com fogo? Eu sei que talvez você tenha ouvido falar em alguma pregação, ou até mesmo quando o pregador, após a sua ministração, ele chama o povo para frente, dizendo que vai orar para que Jesus venha batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas será que o salvo em Cristo Jesus realmente recebe esse tipo de batismo? Será que o batismo com o Espírito Santo ele é somente para o crente ou é para todos? E o batismo com fogo é um batismo distinto, é um batismo diferente ou é o mesmo batismo com o Espírito Santo? Vamos entender, à luz da palavra de Deus, o significado destas expressões. Um texto que é usado para justificar o batismo com o Espírito Santo e com fogo está lá em Mateus, no capítulo 3, do verso 11, que diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, se analisarmos este texto isoladamente, aqui fala realmente que o crente, o salvo, vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas vamos saber o contexto desta palavra. O contexto está ali no versículo 7, que diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí ele continua o texto. Ou seja, quando ele fala do batismo com o Espírito Santo, ele está direcionando essa palavra aos salvos, aqueles que creram na sua pregação, aqueles que creram em Cristo Jesus. Quando ele fala do batismo com fogo, ele está se referindo, ele está falando sobre os ímpios, sobre os saduceus e os fariseus, que eram homens conhecedores da palavra de Deus, mas não seguiam aquilo que ensinavam, não seguiam aquilo que falavam. Eles conheciam a palavra, mas não seguiam. Esse batismo com fogo é direcionado para aqueles que não creram em Cristo Jesus, aqueles que não crerão em Cristo Jesus. Lá em Marcos, no capítulo de número 1 e o verso 8, diz assim: Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui, ele somente fala do Espírito Santo porque não tem o contexto dos fariseus e dos saduceus. Vamos dar continuidade em mais uma referência. Lucas, capítulo de número 3, do verso 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui já fala no batismo com fogo porque tem o contexto dos fariseus e dos saduceus. Vamos lá para o livro de João. João capítulo 1, versículo 33. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
Aqui fala tão somente do Espírito Santo, porque, novamente, não tem o contexto dos fariseus e dos saduceus. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui não tem o contexto do fogo, porque é Jesus falando para os seus discípulos. Não tem fariseus, não tem saduceus, tem somente os discípulos de Jesus ouvindo esta palavra. É por isso que não tem a explicação do batismo com fogo aqui, porque é simplesmente o batismo com o Espírito Santo. Mas talvez você se pergunte, e aquela passagem de Atos dos Apóstolos que fala sobre o dia de Pentecostes, que desceu línguas como de fogo? É exatamente isso que a palavra fala. Línguas como de fogo. É a expressão. É como se fosse parecido com fogo. Parecia a cor, parecia o formato, mas não era fogo. Olha o que diz aqui, Atos 2:2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Não era fogo, era como fogo. Atos, capítulo de número 8, versículo 44. Atos 8, aliás, é o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui eles receberam o Espírito Santo porque eles já creram em Jesus. Não tem o contexto dos fariseus e dos saduceus, então por isso aqui é somente o batismo com o Espírito Santo. Eles já tinham recebido o batismo em águas. Batismo é imersão, é mergulho, e depois eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos 10, 44, diz assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Eles ouviram a palavra, creram em Cristo Jesus e receberam o Espírito Fogo, o Espírito Santo. Simplesmente o Espírito Santo, nada de fogo. Atos 19:2 tem o retrato claro para que fique gravado em sua mente que o Espírito Santo desceu, mas nada de fogo. Atos 19:2 diz assim: E disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nem mesmo ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, nada de fogo. O crente salvo em Cristo Jesus, ele não recebe o batismo com fogo. Batismo com fogo aqui é sinal de juízo. Todos os textos que eu citei aqui, quando faz a menção do fogo, faz alusão ao juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não creram no Cristo Jesus. Em outros textos da Bíblia Sagrada, ao mencionar a palavra fogo, ela pode simbolizar a presença de Deus.
Mas nestes textos, quando se refere ao batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo é para justiça, é para os ímpios, não para os salvos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.